obrigada, Rússi. Boa noite a todos que estão presentes nesse momento tão especial para todos nós Capacitar Condominial. Agradeço a presença de cada um que acredita no nosso trabalho, que acredita no nosso empenho. Boa noite, Ronaldo, Daniele, Edmilson, Paulo Eduardo. Rússi, com clareza, falou do nosso propósito, da nossa missão e do nosso grande objetivo, que é levar expansão de conhecimento para esse mundo, né? Mundo condominial que cada vez mais está crescendo e o mercado está cobrando, sim, exigência, qualidade, capacitação. E hoje a gente vem falar dos relacionamentos interpessoais, a importância de ter empatia. E a gente ouve tanto falar dessa palavrinha, né? Empatia daqui, empatia da colar. E quando a gente se vê, a gente pergunta como é que eu vou colocar em prática a tal da empatia? A gente até fala, naquele tal momento eu senti que faltou empatia. Mas faltou empatia em quê? Você acha que você foi desrespeitado? Você acha que você foi maltratado? Você acha que faltou mais paciência? Será que eu estou confundindo a palavra empatia com o que verdadeiramente ela é e significa? Então é justamente isso que a gente vai aprender aqui hoje. E o quão importante é a empatia? Porque na verdade a gente nasce, nós nascemos com essa empatia, ela é da gente. Ao longo do caminhar da humanidade, a gente foi se distanciando desse perfil, mas ele é nato de nós, seres humanos. Mas antes de começar, eu sei que a Rússi colocou uma apresentação de todos os especialistas, eu queria falar um pouquinho, né, de quem é que está aqui conversando com vocês. Eu sou a Roberta Lucena, eu sou formada em Direito, eu sou advogada, mas eu gosto de falar que eu sou apaixonada por seres humanos, eu gosto de pessoas, eu gosto de contato, eu gosto de diálogos, eu gosto de conversa. E é por isso que eu trabalho com comunicação, eu trabalho com resolução de conflitos. Porque eu acredito que através de um bom diálogo, através da escuta, através do respeito, a gente consegue resolver todo e qualquer problema. A gente não foi educado a isso, a gente foi educado no combate, na reatividade, até por questão de sobrevivência. E tá tudo bem, mas o importante é a gente se abrir para que a gente possa aprender uma nova possibilidade, uma nova habilidade, uma nova competência. Porque nós estamos aqui não é para evoluir, não é para nos tornarmos seres humanos melhores. Então, por que não trazer para o nosso currículo, trazer para o nosso comportamento uma nova habilidade? Então, é isso que eu gosto de ser humano, dos seres humanos, eu acredito no ser humano. Então, vacilou, errou aqui, a gente tem a oportunidade de consertar o nosso erro. Então, eu sou desse lado, eu sou dessa banda, eu gosto disso, e é por isso que eu estou aqui com vocês para contribuir, porque eu acredito sim em trabalho em equipe, eu acredito que quando a gente gosta com que a gente trabalha e gosta com quem a gente trabalha, a gente tem mais felicidade, a gente tem mais tranquilidade, a gente tem paz, a gente tem mais harmonia, a gente tem mais saúde, a gente tem mais tudo. Então, eu sou desse time. Então, vamos começar. Eu quero que a minha aula seja leve, alegre, tranquila, que a gente possa ter... Como pode ser mais divertido? Como pode ser mais alegre? Como pode ser mais leve? Porque eu acho que a empatia tem disso, né? E como pode melhorar? Como pode melhorar? Então, é nessa pegada que vai ser nossa aula. E quem quiser participar, deixa uma mensagenzinha no chat, levanta a mão, a Rússi vai estar olhando aí. A gente abre o microfone para vocês perguntarem, para vocês interagirem com a gente. Então, é mais ou menos assim. Vamos lá. Quando a gente, lá desde os primórdios, né, para a gente se manter vivo, para a gente se manter, para a gente estar aqui hoje, foi porque a gente lutou, porque a gente se protegeu, né? Então, como eu falei, é da nossa natureza ser reativo, ser combativo. É da nossa natureza. Mas é da natureza também, quando você vê alguém prendendo o dedo na porta, como é que você faz? Chega a dar uma dor no coração, não dá? Então, é da nossa empatia. Quando você recebe a notícia que um filho de um amigo seu faleceu, não dá uma dor no coração? A gente se compadece, a gente
sente a dor do outro. Então, empatia, no dizer dos livros e no dizer do vocabulário do cotidiano, empatia é saber se colocar no lugar do outro. Mas eu vou além disso. Empatia é saber do que o outro precisa. Empatia é usar a criatividade para saber colaborar para com o outro. Porque às vezes você tem a ideia do que o outro está passando com ele, mas será que é aquilo mesmo que ele precisa? Será? Empatia é dar espaço, é demonstrar interesse pelo outro. E tudo isso a gente vai aprender aqui hoje na nossa live. Vamos colocar aqui em forma de exemplo no nosso cotidiano. Tem uma especialista também em comunicação não violenta, ela fala sobre empatia, que é a Carolina Nalon. Ela fala o seguinte, que a mãe dela fez um convite para ela ir num casamento com ela no final de semana, mas ela não estava afim de ir nesse casamento com a mãe dela. E ela, mãe, não tô afim, nem ela, nem o irmão dela. E a mãe dela morava no interior de São Paulo. Mas ela queria ir lá na casa da mãe dela, dar um abraço na mãe dela. Ela, mesmo sabendo que a mãe dela não estava na casa dela, ela foi. Chegou lá, a mãe dela não estava. E era num domingo. E aí ela percebeu quando a mãe dela chegou de viagem. E a mãe dela estava entrando dentro de casa. Quando a mãe dela chegou, ela falou assim, Carolina, você não aprende mesmo, né? Toda vez que você chega aqui, você estaciona esse carro torto na garagem. Já chegou irritada. E a Carolina falou, pensou, né? Pensou assim, Carolina já está estudando empatia e tal. Falou assim, poxa, ao invés da minha mãe chegar e me dar um abraço, ela já chega me alfinetando. O que eu faço? Letra A. Pô, mãe, vem me dar uma... Pô, já chega me brigando e tal. O que eu faço? Ah, vou ser reativa com ela? Ah, a senhora fala que eu estaciono mal, mas a senhora estaciona mal também? Ou eu tento checar o que a minha mãe está sentindo? Peraí, o que aconteceu nos últimos dias para que ela esteja reativa dessa forma? Então, a gente tem o costume do nosso dia a dia de contra-atacar. A gente não para compreender. A gente está pronto para responder e não para compreender. Vocês já perceberam isso? Eu não quero compreender, eu quero responder. Eu quero responder, eu quero dar minha opinião, eu quero falar. Quando ela parou para analisar, ela até falou, não, peraí, deixa eu perceber, deixa eu ir no banheiro, eu não vou questionar agora. E ela perguntou para a mãe dela, mãe, a senhora está chateada porque eu não fui no casamento com a senhora? É isso mesmo, eu queria a companhia do seu irmão, eu queria a sua companhia, e estava todo mundo com a família. Então perceba o quanto a gente realmente não está interessado no outro, a gente não percebe o outro, Então, assim, o que a empatia nos convida? A empatia nos convida a, de fato, nos conectarmos com o outro, nos interessarmos com o outro. Isso não quer dizer que você tem que esquecer de você. Não é isso. Mas é um convite para que esse diálogo flua. O que eu posso fazer para me aproximar daquele outro? E o processo da empatia, ela passa por 3 pilares. Vamos falar desses 3 pilares, que é o pilar do processo de cognição, que é o processo da emoção e o processo da compassividade. Roberta, tá muito difícil, me explica o que é isso. Processo cognitivo é o processo onde eu percebo o que está acontecendo. Eu quero compreender o que tem por trás do que o meu olhar está vendo. Quero compreender o que está ali. Que emoção que tem por trás ali? Tem tristeza, tem raiva? O que tem? E aí, o meu ato compassivo. A gente não fala que tem gente que é reativo, que é raivoso, que tem aquela pessoa compassiva, que aceita tudo, que faz tudo. A gente está falando da compassividade. Como eu posso ser compassivo para ser empático com essa pessoa? E aí, para trazer mais clareza nesses 3 pilares da empatia,
que é o cognitivo, o emocional e o compassivo. Eu quero trazer um exemplo para você de que a empatia, ela tem que começar primeiro com você. Você tem que ser empático para consigo. Como é que eu vou ser empático na prática com o Ronaldo, com o Edmilson, com a Daniele, sendo que eu não consigo ser empático com a Roberta? Você já percebeu tanto que nós somos autocríticos com a gente e nos julgamos o tempo todo? Por exemplo, eu cometo um erro, eu me detono o tempo todo e não consigo ter empatia comigo. Eu quero trazer um exemplo aqui para o mundo condominial. Digamos que você trabalha com serviços gerais e você limpa todos os dias, todos os dias os halls dos apartamentos ali. E aí você está ali no 14º andar e ainda tem mais, 20 andares para você limpar e você está super atrasado. E aí o jardineiro chega para te pedir um apoio, uma ajuda e você trata mal ele. Você dá má resposta, enfim, você trata mal aquele jardineiro. E o jardineiro vai embora. E aí depois você fica se remoendo por esse erro que você começa a falar, cara, eu não precisava ter falado daquela forma com ele. Eu fui asqueroso, eu fui violento, eu fui grosseiro. Aí você começa a se julgar, a se discriminar por conta daquele momento que você estava agoniado, você estava desesperado porque você tinha um monte de andar para limpar e você não ia conseguir terminar. Como é, Roberta, que eu faço o exercício da empatia? Como é que eu consigo praticar a empatia comigo? Bora para o processo cognitivo? Bora compreender o que está acontecendo? Vamos compreender. Eu estou ali num momento de aflição. Eu consigo identificar isso. Bora compreender o que eu estou precisando ali. Eu estou precisando de pontualidade, porque eu sei que se eu não fizer isso rápido, eu não vou terminar com pontualidade. Aí eu preciso trazer para mim menos julgamento. Tá, eu tratei o jardineiro mal, mas não é porque eu sou ignorante, não é porque eu sou uma pessoa ruim, não é porque eu sou uma pessoa raivosa. Não, eu só falei assim com ele porque eu tenho necessidade de pontualidade. E se eu fosse atender ele, eu não vou terminar com o meu trabalho no horário. Faz sentido para vocês o que eu estou falando? Do quanto a gente pode ser empática com a gente, porque se eu não tenho esse olhar compreensivo comigo e toda vez que eu cometo um erro, eu me julgo e eu não consigo compreender o que tem por trás de uma atitude minha, como é que eu vou compreender o Pedro, a Maria e o José? Porque se eu nem compreendo o comportamento meu, como é que eu vou compreender alguém lá de fora se eu não consigo me compreender quando eu tenho um comportamento ríspido com alguém? Então, eu não tive empatia com o jardineiro porque eu estava com um sentimento de agonia, de aflição, de agilidade, porque eu tinha que terminar no horário e eu sabia que eu não ia conseguir, porque eu queria atender uma necessidade minha de pontualidade. Aí, quando eu tenho esse olhar comigo de compreensão e eu percebo as minhas emoções, eu começo a olhar para mim diferente. E eu ajo comigo diferente. Eu tenho mais carinho, eu tenho mais acolhimento. Vocês conseguem compreender? E quando eu olho pro outro lado, o que eu atendi quando... Por que eu fiquei chateada quando eu tratei mal o jardineiro? Porque, para mim, respeito é importante. E na minha cabeça eu desrespeitei ele. Por isso que eu entro em conflito. De um lado eu tenho necessidade de respeito e eu desrespeitei ele, e do outro lado eu tenho uma necessidade de pontualidade. Aí eu começo a me tratar mal. Então, se eu consigo trazer isso para autoaplicabilidade em mim, eu consigo levar isso para o próximo. Eu consigo praticar a empatia com o próximo. Vocês conseguem compreender isso? O quanto é bonito quando eu consigo aplicar comigo. Peraí, eu me comportei assim. Deixa eu entender por que eu me comportei assim. Do que eu ficar me julgando, do que eu ficar me criticando.
Então, se eu consigo aplicar isso em mim, é muito mais fácil eu conseguir isso aplicar com as pessoas à minha volta. Porque quando eu decido, porque a prática da empatia, ela é como se fosse um músculo. Um músculo. Quanto mais eu exercito a prática da empatia, mais isso fica forte em mim. Mais isso fica presente na minha vida, mais eu vou ter relacionamentos interpessoais positivos e mais eu tenho mais tranquilidade no meu dia a dia, no exercício da minha profissão, dentro do meu lar. E trazendo a empatia, a prática da empatia, né? Eu queria falar sobre os obstáculos da empatia. Anotei aqui os obstáculos, porque quando a gente fala em empatia, que é também... Muitas pessoas pensam que a empatia é tudo isso que eu falei, mas a empatia é muito mais do que isso. Você já percebeu que quando alguém chega para conversar com você, sei lá, alguém chega para você e fala assim, olha, nossa, levei o maior esporro hoje da minha chefe, ou então, fui demitido, e aí ela quer conversar com você e você, às vezes, vai cheio de questionamentos. Muitas vezes a empatia, gente, é só dar espaço para que a pessoa fale, para que a pessoa se conecte com você e coloque para fora. Um exemplo muito claro disso, assim, é uma amiga uma vez chegou para falar comigo sobre que ela foi despedida, né? E uma mulher com puta currículo, super gabaritada e foi demitida. E ela não estava esperando isso. Quem que espera, né, ser demitida? Ela não estava esperando isso. E chegou para conversar. E nesse momento, quando você não sabe o que falar, muitas vezes é melhor só ouvir. Puta, cara, você deve estar... Posso te dar uma dica aqui? Puta, cara, você deve estar maior triste, né? Nossa, eu tô arrasada, não estava esperando isso. E tem grana, não tem como te ajudar a pagar o aluguel, vou ter que voltar para casa dos meus pais. Aí você pode sugestionar, você tá com medo de atrapalhar, incomodar seus pais? Voltar para casa nesse áudio, já tem quase 10 anos que eu não moro com eles, e voltar para lá agora. E aí foi caindo a ficha nela mesmo. Nossa, tem 10 anos que eu não moro lá. Cara, quantas coisas meus pais já fizeram por mim? E do nada surgiu na cabeça dela, tipo, nossa, Carol, nem eu tinha percebido que eu não falava com os meus pais, que eles não sabem o quanto eu sou grata por eles. Vou mandar uma carta de gratidão. Então, assim, nunca que numa conversa eu ia conseguir sugerir para ela escrever uma carta de gratidão para os pais dela. Então, em um momento, seja de trabalho, seja na sua família, empatia, se você quer demonstrar empatia para as pessoas, é só você deixar elas esvaziarem, elas falarem. Uma síndica, né, conversando comigo, ela falando a respeito de conflito entre crianças que brincam no parquinho e às vezes um colega machuca o outro e um dos pais levou para ela essa situação que como é que o paizinho deixa uma criança brincar sozinha e não fica lá cuidando, porque se o pai estivesse lá cuidando, o filho não teria machucado o filho dele, porque... Enfim, essas discussões que são... Quem convive em condomínio sabe que são inúmeros tipos de conflito. E aí, conversando com ela disse que ia ter uma reunião com o pai, e a minha dica foi, olha, o copo dele tá cheio. Quando ele for lá com você, a intenção era que ela notificasse a outra mãe para que eles marcassem uma reunião. E aí eu conversei com ela, falei assim, olha, minha dica é que a senhora ouça ele de forma ativa. Deixe ele falar. Sempre que ele terminar uma frase, a senhora fala, você deve estar sentindo isso, né? Se eu lhe ouvir direito, parece que o senhor tá... Deixa ele falar, né? E aí ela usou essa técnica de deixar a pessoa esvaziar. Pasmem, mas a pessoa nem quis que houvesse a notificação. Ele queria ser ouvido, ele queria desabafar, ele queria pôr para fora toda a angústia que ele estava sentindo. E ele sentiu que a necessidade dele foi preenchida ali, inclusive porque a síndica ouviu e compreendeu. Ela foi empática com as necessidades, com os sentimentos, ela validou e ela foi ativa, ela esteve ali com ele.
Então, empatia, às vezes, simplesmente é fazer isso, é fazer justamente isso. E uma outra técnica de você saber que você está sendo ouvido e que demonstra empatia para que não tenha ruídos nas comunicações é a técnica do voltar a fita ou parafrasear, que a gente fala, né? Falar com as suas próprias palavras o que a outra pessoa disse. Isso costuma diminuir muito o conflito. Use na sua casa, use no seu trabalho, principalmente quando você receber ordens. Porque a gente costuma ouvir muito isso. Eu te pedi para fazer isso. Aí você fala, não, você não me pediu para fazer isso, não. Pedi sim. Então, sempre que você for solicitado a fazer algo, confirme. Parece que não é empatia, mas é, para não ter conflito depois. Então, João, por favor, quando você pegar o produto de limpeza, vou colocar algo bem complexo assim, mas você use no seu dia a dia. Dilua 2 tampinhas desse produto no balde, espere por 5 minutos e após escorrer 5 minutos, você pode usar o produto. Doutora Cristina, deixa eu ver se eu entendi. A senhora está dizendo que é para eu diluir 2 tampinhas e após 5 minutos que o produto estiver agindo é que eu vou poder usar? É isso mesmo? Você checa para ver se é isso mesmo. Porque depois ele vai falar, não, eu não falei 5, eu falei 10 minutos. Já pensou? Aí você vai ter certeza de que não foi 5, de que não foi 10, foi 5, porque você constatou e repetiu o que ela te falou. Então, essa é uma outra técnica que a gente traz dentro da comunicação não violenta e também para que não tenha ruídos dentro da comunicação. E mais um assunto que eu quero trazer aqui para vocês de bloqueio de empatia. Gente, esse é até divertido, porque eu fazia muito e até hoje faço, porque é muito difícil da gente no dia a dia não fazer isso. Por exemplo, chega o esposo ou a esposa em casa e diz assim para você: nossa, amor, pelo amor de Deus, eu não tô mais aguentando aquele meu chefe. Pelo amor de Deus, ele me suga todas as energias. Aí ele fala assim, amor, eu até te entendo, mas eu tava olhando aqui os dados do IBGE e o índice de desemprego tá altíssimo. Será que a esposa ou o esposo vai continuar desabafando? Ele cortou totalmente a conexão. Se ela queria falar do dia a dia dela, que ela tá chateada com o chefe, ele vem falar de desemprego, ela não vai falar. Não vai falar. Então, houve um bloqueio ali, não teve empatia nenhuma e não vai rolar o bate-papo porque quebrou a conexão do diálogo. Ou então ela vai falar, poxa, amor, que insensível que você é. Eu querendo falar da minha chateação, você me vem com esse negócio de desemprego. Então, isso é um bloqueio de conexão, não vai rolar um diálogo legal, a pessoa não vai sentir a vontade para falar com você mais. Um outro bloqueio de empatia que a gente fala é o competir pelo sofrimento. Você já viu aquele colega que vai desabafar com você, vai falar para você de algo que aconteceu? Por exemplo, vamos tentar levar para o dia a dia do trabalho. A moradora do 503, toda vez que eu vou limpar o hall dela, tem xixi do cachorro dela. Aí ele vai falar assim, xixi no hall é fichinha, meu amigo. Você nem sabe. Porque, olha, gente, isso é verdade. E eu, que morava num prédio que o morador fazia era jogar caca e xixi lá de cima do prédio dele. Eu que padecia, que no outro dia tinha que limpar caca e xixi do morador. Eu morei num prédio que era isso. Eu não sei o que acontecia com o morador, ele jogava xixi e caca lá de cima do prédio dele, do andar dele. Então, assim, sabe, a pessoa quer falar, quer conversar, quer te contar algo que é difícil para ela tá querendo desabafar, aí você vai competir pelo sofrimento. Quem é que sofre mais? Eu ou você? E você não deixa a pessoa falar. Então, assim, cuidado. Se você tem algum parceiro, colega de trabalho, se você tem alguma parceira, empatia é para a vida, gente. Não tem como levar só para a área condominial. Essa minha aula aqui é uma aula que você pode aplicar em todos os relacionamentos interpessoais que você tiver. Então, não vá competir. E aquele que quer encerrar o assunto, aquele amigo seu conselheiro, você chega para ele e fala assim, nossa, meu amigo, eu e a minha esposa estamos
não sei o que eu faço. Andei falando coisa errada lá em casa, a patroa não tá legal. Ele falou, tem um negócio que vai resolver seu problema rapidinho. Tem um telefone de uma floricultura aqui, ó. Compra um buquê de flores, uma caixa de bombom, você resolve o seu problema na hora. Às vezes o amigo quer falar como é que tá na casa dele, quer desabafar. Então, esses são os bloqueios da empatia. Como eu falei, empatia é escuta interessada, escuta ativa, é estar presente lá para a pessoa, é ter um processo cognitivo de compreensão do que está acontecendo, é perceber as emoções que estão ali, é se conectar. Não confunda, você não precisa sentir a dor do outro, porque se você sente a dor do outro, corre o risco de você ficar com raiva do outro lado. Já pensou? Se eu pego a dor da minha esposa e começo a sentir raiva do patrão dela, eu não tenho nada a ver, eu tenho que separar. Então, assim, empatia não é isso. É eu querer que a dor seja interrompida daquela pessoa, mas eu não preciso sentir a dor dela. A dor é dela. Não, eu tenho que ter compaixão. Eu quero que aquela dor seja interrompida, mas eu não posso misturar as coisas. Então, cognitivo, emocional e compassivo. Eu preciso agir. Porque se eu não tenho nenhuma atitude, você concorda para mim que eu só sei o que é empatia? Eu não faço empatia? Então, a gente tem que fazer empatia. Tá bom? Eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho com vocês, que eu possa ter contribuído para que vocês melhorem os relacionamentos interpessoais, seja no trabalho, seja nas casas, nos lares de vocês, e que a gente possa trazer e exercitar esse músculo da empatia para que a gente possa se conectar de forma genuína e amorosa. Porque errar, vacilar, todo mundo erra. O erro é inerente ao ser humano. E a gente só cresce na dor, gente. Errou, doeu, aprendeu. Errou, doeu, aprendeu. Todo mundo erra, eu erro, você erra. Então, nós estamos aqui para evoluir. Gratidão por esse momento. Foi um prazer estar com vocês. Capacitar Condominial, programa multidisciplinar de capacitação de profissionais de condomínio.